Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Na aurora esplêndida de um novo dia, o Espiritismo surge para iluminar a humanidade. No horizonte, clarões cada vez mais intensos anunciam um tempo de renovação. O anjo radioso do progresso já estende as suas asas luminosas. As virtudes do céu se colocam em movimento e, como estrelas que descem da abóbada celeste, transformam-se em espíritos de luz, anunciando em linguagem simbólica o advento de um novo tempo sobre as ruínas do velho mundo. Iniciamos o nosso especial de Ano Novo com esse trecho da mensagem da Revista Espírita de dezembro de 1868, do Espírito Dupur, chamada As Estrelas Cairão do Céu. Prepare-se, o Esferas da Vida especial de Ano Novo está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Bem-vindo ao nosso especial de Ano Novo. Neste programa, o nosso coração se volta inteiramente ao compromisso com o nosso aperfeiçoamento moral e a nossa reforma íntima. Refletiremos neste primeiro bloco sobre como se dá a nossa aproximação com o Cristo, porque a renovação verdadeira acontece por meio da evangelização de nós mesmos, da transformação interior e da renovação moral. E olha, já temos ele, Haroldo Dutra Dias, em um trecho do seminário Já Não Sou Eu Quem Vive, é o Cristo que vive em mim. Mas como se dá a verdadeira aproximação do leitor, do discípulo, do seguidor de Jesus com Ele? Como é experimentar essa ação do Cristo? Nós aprendemos no Consolador Prometido, quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado O Cristo Consolador, no item 6, há uma mensagem do Espírito de Verdade, destinada aos sofredores. Ele vem falar do sofrimento. No segundo parágrafo há essa luminosa frase: no silêncio dos vossos pensamentos, no silêncio dos vossos pensamentos, eu, o divino agricultor, cultivo as vossas almas. Cultivo as vossas almas. E não é preciso nenhuma concepção fantástica, miraculosa, extraordinária para entender esse fenômeno. Há 200 anos atrás, talvez fosse difícil para um leitor do Evangelho segundo o Espiritismo entender essa frase. Mas hoje que a pessoa toma um celular na mão e manda um WhatsApp e conversa com alguém no Japão, nós falamos aqui agora, e os nossos irmãos da Rede Amigo Espírita, os nossos amigos da Rádio Fraternidade estão acompanhando essa fala agora, alguns em outros países.
ao vivo, instantaneamente. Você pode assistir a um programa de televisão em qualquer lugar. Por que não o Cristo, das suas esferas divinas, não pode acessar nosso pensamento? Acaso Jesus precisaria de você incluí-lo no seu WhatsApp para ele conversar com você? Será necessário comprar um iPhone para Jesus? Não. Pelo pensamento ele sonda a intimidade de cada um de nós. Pelo pensamento ele acompanha a vida, as experiências e os testemunhos de cada um de nós. A questão aqui não é a capacidade do Cristo em nos supervisionar. O ponto importante é a nossa capacidade de receber-lhe as influências. Estamos abertos e sensíveis à percepção da influência dele em nós? Será que somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? E se ele o fizesse? E se nós atingíssemos um silêncio da alma tão profundo que fôssemos capazes de ouvi-lo, de vê-lo? O que aconteceria? Bom, deixe-me contar uma história. A história não é minha, é de Henry Longfellow. Henry Longfellow foi um escritor norte-americano, nasceu nos Estados Unidos, no início do século XIX. Poeta, escritor, literato. Dentre as inúmeras obras por ele produzidas, há uma sobre o cristianismo. E lá nós encontramos uma história. Conta Longfellow que há muito tempo, em um mosteiro afastado da Europa, um grupo de monges se dedicavam à assistência aos pobres e sofredores. Todos os dias. Às 6h30 da manhã, o mosteiro abria suas portas e atendia a uma multidão de sofredores. Dava-lhes um café da manhã, depois um almoço, roupas, agasalhos. Tratavam feridas, aconselhavam os desorientados, ouviam as dores e as súplicas, e cada dia um monge era o responsável pelo atendimento. Mas nesse mosteiro havia um monge que há muitos anos ele fazia uma reiterada prece. Todos os dias, muito cedo, e ele acordava antes do nascer do sol, ele se ajoelhava e pedia a Jesus diretamente: Mestre, eu queria tanto vê-lo, queria tanto poder olhar para os seus olhos, te dizer alguma coisa, queria tanto que viesses até mim. E durante anos, dia a dia, ele repetiu essa prece. Num belo dia, quando o monge acorda,
antes que o sol nascesse, quem estava ao lado da sua cama? O próprio Cristo. Ele então, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha, começa a chorar, mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Jesus de pé, olhando para ele, a campainha tocando, ele tinha que tomar uma decisão. Assumia os seus deveres e ia preparar para atender os sofredores, ou ficava do lado de Jesus? Ele então, homem envelhecido e habituado ao cumprimento do dever, espiritualizado no trabalho de amor junto aos sofredores, deixou Jesus e foi atender. Atendeu um por um, mas com o coração amargurado. O que ele tinha pedido por anos e anos e anos, a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido, mas as circunstâncias da vida não permitiram que ele usufruísse aquele momento. Ele atende com a cordialidade, com a bondade que lhe eram peculiares, atende a todos. Quando termina as suas atividades, ele volta cabisbaixo, triste, para o seu aposento, e quando ele abre a porta, para sua surpresa, lá estava Jesus, aguardando por ele. Ele não sabia se ria ou se chorava. Ajoelhou-se e Jesus lhe disse o seguinte: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu teria fugido. Essa história trata um pouco do caráter de Jesus, do seu caráter. O Cristo, nosso guia e modelo, tem uma personalidade, e forte. Ele tem um amor imenso pelos sofredores. E ele conta com cada um dos seus seguidores num trabalho de formigas para erradicarem o mal do mundo. Não pede a ninguém que faça milagres que transforme o mundo. Pede apenas que cada um de nós transforme a si mesmo e atue onde Deus lhe colocou. Faça o melhor onde você está. Porque não se trata de quantidade, de qualidade. Não será uma pessoa que fará todo o trabalho. Seremos milhões dividindo a tarefa. Milhões dividindo a tarefa. Cada um pouquinho. Cada qual um pedacinho. Mas harmonizados e sintonizados com o Espírito do Cristo. Sintonizados com o seu caráter, com a sua postura, com a posição do Cristo diante do mundo. E onde alcançar essa posição? Onde descobrir? Vamos fazer como o monge? Orar alguns anos, pedir que Jesus venha? Eu tenho medo.
Vai que ele vem e me vê e fala alguma coisa. Ele é forte, ele é exigente. Será que eu estou preparado para amar o quanto ele espera? Bom, a verdade é que nas páginas do Evangelho, sentido, vivido, pensado e meditado, nós temos acesso ao Cristo. Raul Teixeira também nos auxilia nesta reflexão e compartilha uma história real e profundamente tocante. É o relato de uma jovem espírita que se apaixona por alguém em situação de dependência química, revelando os desafios, os aprendizados e as grandes dores. Quando Cristo nasce em nossos corações, confira essa reflexão, essa história inspiradora e de grande aprendizado, narrada por este grande palestrante, Raul Teixeira. Ainda não se passaram 20 anos da ocorrência de que fui testemunha. Uma jovem saída de uma família espírita de uma cidade do sul de Minas Gerais, demandou São Paulo. Acabara de formar-se e era jornalista. A única filha dentre 3 filhos, ela conseguiu, logo que chegou à capital paulistana, uma colocação ligeira. Mas na medida em que o tempo foi passando, a sua capacidade, as suas possibilidades, a sua criatividade, o seu espírito afável de uma jovem profissional espírita, foi granjeando a simpatia geral. Em pouco tempo, a jovem foi convidada a dirigir um programa destinado à juventude, um programa de informações, de música, na Jovem Pan, e passou a residir na cidade de Campinas. O seu programa galvanizava a mocidade, ela era entusiástica e deixava vazar na sua atividade a proposta espírita, a mensagem espírita sem rótulos, sem títulos. Mas a sua forma de fazer o programa passava a mensagem de esperança, de entusiasmo, de cordura, de dignidade, de coragem no bem. E o tempo passou. Seus pais no sul de Minas, até hoje são trabalhadores da seara. Ele pregador, ela dedicada servidora da mediunidade. E os meninos hoje, rapazes, homens feitos, atuantes no movimento juvenil da época. A irmã, agora paulista por adoção, conheceu um jovem por quem se enamorou. Ele também por ela se encantou. E logo nos primeiros contatos ela se deu conta de que ele era um dependente químico. Mas e o amor que não vê essas coisas? Com a sua crença, com a sua fé, ela supôs poder ajudá-lo e, quem sabe, retirá-lo desse paú, desse pantano aterrador que é a dependência química.
Ele por ela se enamorou de tal forma que já não concebia a vida sem a sua cooperação, sem compartilhar com ela. E apesar de todas as preocupações, os pais entenderam que havia um bem-querer recíproco. E o casal chegou às núpcias. Mas tão logo se consorciaram, mais do que nos períodos anteriores, ele começou a demonstrar um ciúme doentio de sua esposa. E pelo tipo de trabalho que realizava, não podia cercar-se de timidez, não podia esconder-se do público. O que mais atiçava no esposo, o ciúme. Quando estava sóbrio, conseguia suportar e superar. Quando embriagado pela droga, mostrava-se agressivo, estranho, violento. Um dia, a notícia explodiu no sul de Minas, depois de haver feito estrago em Campinas. Ela acabara de ser assassinada pelo jovem esposo, num surto de loucura, após uso de drogas. Todos ficaram a pensar o que faria a família quando soubesse. A notícia então chegou ao sul mineiro. E o casal, seus pais, e os 2 irmãos marcharam para Campinas. Imediatamente a polícia prendeu o jovem, porque ele não fugiu. Caíra em si e em desespero. O pai e os irmãos foram tratar das providências legais para inumar o corpo. E a mãe foi visitar o atormentado genro na cadeia. Foi chorar com ele as dores da perda. Foi perdoá-lo. Foi amá-lo e fazer com ele o Evangelho. Ninguém esperava. As lágrimas de dor não continham mágoa, não continham ódio. Depois das exéquias, todos os finais de semana, a família demandava Campinas para fazer com ele o Evangelho, para visitá-lo, para amá-lo. Admitiam que ele cometera o desatino num momento de loucura, porque ele a amava, mas era doente. Entenderam que se sua filha pudesse falar, pediria que se lhe perdoasse. Entenderam que foi assim que Jesus Cristo ensinara: a quem te agredir numa face, oferta outra. Foi assim que Jesus Cristo demonstrara: se alguém pedir-te caminhes 1000 passos, caminhe 2000. Foi assim que Jesus ensinara: se alguém pedir-te a capa, dá também a túnica. E não era uma expressão romanceada, era verdade. A família estava chorando a saudade, sem mágoas, sem ódio. Quando ele pôde sair da prisão periodicamente por bom comportamento, não tendo família no Brasil,
era de outra nacionalidade, viajava ao sul de Minas para o lar de sua família, para recordar a amada desencarnada, para orar por ela e por si, junto aos novos entes queridos de sua vida. Acompanhando toda essa trajetória, pude sentir a presença de Cristo verdadeira sobre as vidas humanas. Quando Cristo nasce em nossos corações, tudo se transforma, tudo se altera. Estabelece o Espírito Joana de Ângeles que quando conhecemos a Jesus, nunca mais tornaremos a ser as mesmas criaturas. Uma revolução enorme passa a ter lugar em nossa intimidade. Uma luz gigantesca começa a ganhar expressão dentro de nós. E a partir disso, passamos a ser cartas vivas do Evangelho. Todos nós sabemos que cristão é aquele que ama. Na última ceia, Jesus diz aos seus discípulos que serão reconhecidos como seus seguidores não por rótulos ou crenças específicas, mas pelo amor que demonstrarem uns pelos outros. Ele não falou em cristãos espíritas, católicos, evangélicos ou de qualquer outra denominação. Disse simplesmente que seríamos reconhecidos como seus discípulos por muito nos amarmos. E é claro que recebemos neste momento alguém que viveu o Evangelho de forma pura, simples, verdadeira, um cristão que fez do amor a sua maior lição. Vejamos agora esse conselho de Jesus que Chico Xavier repete para ele mesmo e para todos nós: amai-vos como eu vos amei. Momento Chico Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar
como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. A gente vai para um brevíssimo intervalo, mas a gente volta com mais reflexões, com mais lições, com mais amor no coração, para que a gente inicie o nosso ano muito bem. Fique aí. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Uma organização humanitária brasileira está salvando vidas. É uma ONG séria. É séria. É um trabalho transformador na África e no Brasil. A união de todos por um mundo sem fome e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Faça parte você também e seja um padrinho. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Estamos de volta ao nosso especial de Ano Novo, Esferas da Vida. Iniciamos, como sempre, com o nosso querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre brilhar a nossa luz. Vejam Jesus aí se despedindo de 2025 e fazendo este pedido. Imaginem quais seriam as consequências se esse pedido de Jesus fosse atendido, se a gente conseguisse brilhar a nossa própria luz. Um mundo de muita paz, alegria, seria um mundo cheinho de amor.
E agora, o nosso querido palestrante Simão Pedro vem nos ajudar a compreender o verdadeiro significado de fazer brilhar a nossa luz. Uma reflexão sobre viver o Evangelho por meio das atitudes, do amor e das nossas potencialidades. Brilhe a vossa luz. Essa é uma frase do Cristo no Sermão do Monte. É uma frase que nos leva a refletir um pouco, porque ele diz, brilhe a vossa luz. Ele não disse, conquiste a sua luz. Ele não disse, busque a luz. Ele parte do princípio que todos nós temos luzes, que todos nós temos uma capacidade, que todos nós temos um potencial de fazer, para fazer as coisas, para criar as coisas. Por isso ele disse, brilhe a vossa luz. Ele parte do princípio que nós temos essa luz para poder brilhar, e o que falta talvez seja brilhá-la, ou fazer com que essa luz brilhe. Mas pensemos, o que é a luz, senão a nossa potencialidade de fazer as coisas, de criar as coisas, a nossa capacidade? Quantas vezes achamos que não temos capacidade para fazer as coisas? Quantas vezes achamos que outras pessoas são mais capazes do que nós para fazermos o que nós temos que fazer? Quantas vezes deixamos de oferecer uma palavra amiga às pessoas que precisam? Quantas vezes deixamos de dar um abraço a quem necessita, a quem clama por um carinho? Quantas vezes deixamos de ajudar as pessoas com um exercício pequeno da nossa vontade? E Jesus, como sábio, como conhecedor de todos nós, ele foi dizer que nós temos uma luz. Ele foi dizer que nós temos uma capacidade. Ele foi dizer que nós podemos fazer. Talvez o que nos falte é compreender isso, é olhar para nós mesmos e olharmos no espelho e dizermos, eu tenho a capacidade de trabalho, eu tenho a capacidade de passar nos concursos, eu tenho a capacidade de passar nas provas. O que eu preciso é me preparar. O que eu preciso é o preparo, é o esforço, é a vontade. Muitas pessoas querem conseguir algo, mas não se preparam para isso, não se organizam para isso. Pensemos nesse aspecto, pensemos o quanto Jesus nos conhece e o quanto Ele sabe da nossa capacidade para poder dizer isso, brilhe a vossa luz. E Ele também chamou-nos a atenção dizendo, para que olhássemos com cuidado, Ele diz, vê bem, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Então percebamos que muitas vezes nós apagamos essa luz que temos e queremos a luz alheia. Sejamos nós mesmos, a luz para nós próprios e também a luz para aqueles que buscam. E o Senhor da luz, a luz da luz, o Cristo, estará sempre conosco, inspirando-nos nas nossas ações. Creiamos nisso, tenhamos a certeza disso. Porque o Cristo não diria algo que não fosse factível. Brilhe a vossa luz. Muitas vezes também, ao chegarmos a esta época do ano, somos naturalmente convidados à reflexão. Passamos a limpo a nossa história, revemos trabalhos, pessoas, comportamentos, nossas lutas diárias internas, externas, que fazem parte do nosso processo de renovação espiritual. E em meio a tantas reflexões, nem sempre conseguimos compreender com clareza o que o Cristo espera de nós. Por isso, torna-se essencial estarmos atentos e conectados à espiritualidade superior, fortalecendo a nossa relação, a nossa comunhão com o Cristo. Haroldo Dutra Dias nos ajuda nessa compreensão quando muitas vezes nos questionamos, o que Deus espera de mim? E compartilha aí uma história de Paulo junto aos discípulos, porque somos convidados a refletir sobre escolhas, propósito, fidelidade ao Evangelho. E há uma cena bonita quando o barco vai chegando à margem e para. Na época, o mar chegava até Éfeso, hoje já distanciou-se tanto, está 9 quilômetros de distância.
Mas eles param e Maria de Nazaré sai da sua casinha, já velhinha, a pé, e vai até a beirada da praia para se despedir de Paulo. Ela estava de braços dados com João Evangelista. E ele diz adeus para Maria e para João. E João fica impressionado e fala, não, Paulo, não diga adeus, você vai voltar. Vai dar tudo certo. Ele fala assim, eu acho que você está enganado, João. Eu nasci para uma luta sem tréguas até o final dos meus dias. Muito cedo eu falhei. E estabeleceu-se um abismo entre mim e o Cristo. Já fui açoitado dezenas de vezes. Já sofri mais de 8 naufrágios. Todos os lugares que eu vou pregar, eu não saio sem apedrejamento e sem prisão. Nem mesmo no bojo de uma embarcação eu tenho conseguido ter paz. Mas aprendi a serenidade interior. Deixava a lição para João Evangelista do homem gigante que era. E com todas as dificuldades, ele chega em Roma. Faz o trabalho, preso. Vai até Espanha e tem que voltar porque Jerusalém havia sofrido processos complicadíssimos e a Igreja do Caminho foi completamente destruída. Simão Pedro teve que fugir de Jerusalém para Roma. O que faz Paulo? Volta da viagem para Roma, chama os amigos e diz, nós não podemos desamparar Simão Pedro. Consegue uma casinha para Simão Pedro, consegue um lugar para ele trabalhar. Era um gigante. Que homem é esse? No momento em que João Evangelista está preso, ele vai até a esposa de César. Todos os cristãos criticando ele. Criticando. E isso é interessante. Companheiros de trabalho que estavam ao lado dele não entendiam as suas atitudes. E isso é importante, porque às vezes nós queremos realizar um trabalho espírita e contar com a compreensão dos outros. Nem sempre isso é possível. Por isso nós temos que estar em conexão com as forças superiores e muito conscientes de qual é o nosso papel. Porque tem coisas que você vai fazer que ninguém vai compreender. E ele foi até a mulher de Nero, conseguiu a libertação de João, foi criticado e ele simplesmente respondeu, João possui uma missão em Éfeso. Ele não pode ficar preso. Mas para ele mesmo, não pediu nada. Para ele não pediu nenhum favor. Havia compreendido tudo. Compreendido com serenidade como que a vida se processa. E muitos de nós perguntam, será que essa não é uma história de gigantes? Será que essa não é uma história de espíritos iluminados? O que isso tem a ver comigo? Mas Paulo não nasceu gigante. Paulo não nasceu iluminado. Ele se iluminou na tarefa. Ele se agigantou durante a tarefa. Todos eram homens e mulheres como nós, cheios de dificuldades, de desafios. Mas como é que a vida se revela? A vida se revela aos poucos. Aos poucos. Por quê? Porque a vida é um jogo vivo. É muito vivo. É muito dinâmico. Onde tem um ser humano, tem um universo. Você não é capaz de prever o que vai no coração e na mente de uma criatura. Nenhum de nós. Por isso que não tem garantia. E é por isso que a vida vai se desvelando passo a passo, as coisas vão acontecendo. Não vem um mapa com todos os pontos do caminho.
nós temos que ir desenvolvendo a sensibilidade, a percepção, a conexão, para entender o que Deus quer de nós. E hoje, num mundo onde as pessoas estão todas uniformizadas, onde todo mundo quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer imitar, ninguém quer ser um indivíduo, ninguém quer ser ele mesmo. É muito difícil ouvir os apelos do mundo superior a nosso respeito. Porque os espíritos superiores que dirigem o nosso destino espiritual estão nos dizendo: para de se comparar. Para de se comparar. Você é único. Se fulano vai para um caminho, o que você está preocupado com isso? Segue o teu. Para de querer imitar. Seja você. Ouça o seu destino. Ouça os teus orientadores. Entra numa conexão profunda. Assume a sua vida e a sua responsabilidade. Não espere companhia, porque a evolução se faz individualmente. Você pode interceder, você pode ajudar, mas não pode carregar ninguém. É essa a lição do Senhor que queres que eu faça. E como podemos lidar com os momentos difíceis da vida? Também é um outro questionamento que a gente sempre faz nestes momentos de reflexão. Sabemos que de um ano para o outro os desafios continuam. Situações que muitas vezes nos tiram aí o equilíbrio, nos convidam ao aprendizado. Neste momento seremos ajudados por reflexões profundas de Divaldo Pereira Franco, nosso querido médium. Desencarnou neste ano que se finda de 2025 e nos deixou um legado de lucidez, consolo, firmeza, força e esperança. O Senhor disse-nos tudo que pedisdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. És todas as tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós, os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável
das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendamos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que nos é muito simpático, a nossa filhinha rebelde, a nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de lutas. E vamos para a dica da Casa Editora O Clarim. A dica de hoje é Vida e Ato dos Apóstolos. O autor, Caibar Schutel, ressaltou a ação destemida que os discípulos de Jesus desenvolveram para a disseminação dos evangelhos, pelos quais viveram e se sacrificaram. É uma obra didática. Para estudante do Novo Testamento, o leitor encontrará novas luzes para se aproximar da verdade e bem se orientar no caminho que vai até Jesus. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo, o jornal O Clarim, continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba aí na sua casa, seja um assinante digital, mande o WhatsApp no 16927066575, entra lá no site www.oclarim.com.br. E vamos encerrar aqui o nosso especial de Ano Novo, lembrando que a música é uma das mais sublimes linguagens do espírito. Ela atravessa o silêncio, ela toca onde as palavras não alcançam, harmoniza o coração com as esferas mais elevadas da vida. A música educa os sentimentos, consola as dores, desperta a esperança e nos ajuda a sintonizar com o bem, com o belo, com o que é verdadeiro. Quando nasce do amor, ela se transforma em oração. Quando é vivida com consciência, torna-se caminho de elevação espiritual. E é nesse clima de luz, ternura e renovação que finalizamos com esta linda canção dele, nosso cantor amigo Moacir Camargo. Ama que o amor eleva. É um convite suave para que a gente inicie o novo ciclo amando mais, perdoando mais e confiando mais na vida. Que a música eleve os nossos pensamentos, fortaleça a nossa fé e nos acompanhe sempre na construção de um novo ano mais consciente e muito, muito mais fraterno. Feliz Ano Novo. Um beijo enorme. Até a semana que vem, se Deus quiser.
Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre a Ama, que o amor A alma que é vibração, vida e essência está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus. Cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.